Olá, alunos de Higiene e Segurança do Trabalho, tá? Saúde do Trabalho 2022. Nós vamos ter hoje as nossas apresentações de trabalho. Tá? Eu falei para vocês que nós precisaríamos de 3 dias para fazer essas apresentações. Na quarta-feira passada nós tivemos aquele problema do clima lá, que ficou muita chuva, então o pessoal pediu para a gente desmarcar, tranquilo. Só que agora eu só tenho mais o último dia, que vai ser o dia 19, tá, da nossa programação, que é para fazer as apresentações. Então eu não tenho mais prazo, tá? Então não tem como, pessoal. Nós vamos ter que fazer, porque eu preciso desses 3 dias para fazerem as apresentações, senão vai ficar muito em cima do laço, beleza? E ainda no dia 19, se alguém ficou com algum problema de nota, né, de conceito, eu ainda consigo fazer alguma recuperação. Se não, tem que ficar fazendo aquelas recuperações fora do horário de aula, e eu sei que para vocês isso é mais difícil. Então nós vamos ter que obrigatoriamente fazer essas apresentações hoje, na próxima quarta-feira e no dia 19, tá bom? Quanto a essas apresentações, eu vou repetir aqui com vocês um comentário que eu já fiz sobre como fazer a apresentação. Primeiro, é óbvio que falar para a própria sala e falar com o professor na sala é horrível. Isso não é para você, é para qualquer um. Eu dou aula há muito tempo, mas se eu estou fazendo um curso e o professor fala: ô Tarcísio, vem cá que você vai ter que apresentar aqui um seminário no curso, é constrangedor do mesmo jeito. Então é para vocês também. Mas tem, né, algumas técnicas para a gente melhorar isso aí. Então vamos lá. Primeiro, lembrando aquilo que eu falei para vocês, quando você domina muito um assunto, muito, é aquela coisa que você fala repetidas vezes, como um assunto de aula, por exemplo, para uma disciplina que eu leciono várias vezes, lecionei várias vezes na minha vida, eu vou falar sobre aquilo, flui, né? E você não precisa nem de anotação, você chega, você já tem o roteiro, o conteúdo, tudo na sua cabeça. Segundo, é um assunto que você domina muito, mas você não lembra da sequência dele. Então, por exemplo, às vezes tem alguns assuntos que a gente trabalha com ele com pesquisa, mas não trabalha ele com sala de aula. Às vezes são assuntos, por exemplo, que de conhecimento eu sei até mais do que aquilo que eu dou aula. Mas eu não apresento, você mais está escrevendo, fazendo relatório, estudo sobre aquilo. Então, para falar e não perder a linha de raciocínio, você leva o quê? Uma sequência de anotações. Existe aqueles casos, tá, pessoal, que você domina menos o próprio assunto. Você precisa de um reforço ali. Então, nas imagens, né, nos slides que você leva, na apresentação que você leva, no cartaz que você leva, você tem pequenas explicações que você se utiliza daquilo para fazer a apresentação. Que é particularmente o caso de vocês, entende? Porque é um assunto que vocês pararam, leram os capítulos, 2 para cada um, aí vocês foram lá no laboratório de informática, tiveram que destrinchar, fazer um resumo disso, e aí montar a apresentação de uma forma sintética. Então não está aquela apresentação textual, né? Está a apresentação mais com imagens e com aquelas regras básicas ali, né, da segurança do trabalho e saúde do trabalho. Então, nesse caso aqui agora, é muito importante isso que eu vou dizer para vocês, que é a questão do posicionamento. Tá? Então, o que acontece com essas apresentações? Muitas vezes ela está nas nossas costas aqui e a plateia que você está apresentando está aqui na frente. Tá? E não é aquele assunto que você domina, uau, horrores, né? Que você vai falar para a plateia e você não precisa nem olhar para o slide. Você vai ter que olhar. Então é importante que você não vá perder esse contato com a plateia. Então se você precisar olhar para o slide, você já fica meio de lado. Vamos imaginar como se o slide estivesse aqui, ó, do meu lado. Você não fica na frente dele, você vai ficar mais ao lado dele. E você faz referência ao texto e você vira para as pessoas, para não perder essa comunicação com as pessoas. Você olha o texto que você está precisando e você olha para as pessoas. Porque tem gente que vira para o slide e ele fica falando para o slide.
O slide está ali para te auxiliar e auxiliar as pessoas também com as imagens. Por isso que eu falei para vocês, vamos trabalhar bem com as imagens, né? Porque às vezes a pessoa não entende muito a sua explicação, né? E é muito difícil numa sala 30, 40 pessoas, por mais que você explique, você prepare a tua fala, achar que você atinge bem todos, né? Porque algumas pessoas elas são mais visuais, então às vezes com símbolos, né, tentando explicar aquilo que você vai falar, auxilia muito. Por isso que em alguns casos eu fiquei, ó, que tal pôr um símbolo assim, um símbolo assado, né, aquela questão, né, até da balança, que foi o primeiro trabalho que ficou um aluno aí um dia no laboratório, a gente fez aquela questão da balança, do equilíbrio entre os representantes dos empregadores e dos empregados. Então isso é importante, né? Essas imagens reforçam muito isso. Faça uso dessas imagens. Ó, por exemplo, o que está simbolizando essa balança aqui? Então você ajuda a pessoa a guardar esses conceitos quando você está explicando. Tá? Todavia, pode ocorrer o último caso. Tá? O que é o último caso? É quando tem um assunto que ele é uma informação e não tem jeito, você tem que ler o texto mesmo. Acontece comigo, por exemplo, né? Uma das matérias que eu mais leciono é direito. E o direito tem uma parte que é a lei, a literalidade da lei. Existem algumas leis que eu também trabalho muitas vezes, que eu já tenho até um resuminho da lei. Então eu consigo falar determinados assuntos e não necessariamente ficar tendo que ler todos os artigos, né? Mas quando você está fazendo um estudo mais aprofundado, por exemplo, lei do cooperativismo, né? Que aí eu tenho que estudar toda ela em detalhes. Não tem como, eu tenho que ler mesmo, eu tenho que fazer a leitura. Então você faça a leitura, mas não faz aquela leitura morta, gente. Não faz aquela leitura morta. Faz uma postação de voz, dá uma forçada na voz aí, e também tenta intercalar. Se você tem que explicar um texto que ele é um tanto quanto longo, tá? Você tenta ler um parágrafo, faz uma referência, volta com eles aqui, ó, você entendeu? Você viu isso aqui? Aí você volta no outro parágrafo, porque se você aí começar uma leitura muito longa, com vários parágrafos, sem fazer essa volta aqui com a plateia que está te acompanhando, tá? Elas vão começar a perder o interesse. Beleza? Então, provavelmente vai acontecer esses dois casos nas vossas apresentações. Tá? Aquele assunto que você já está dominando até bem, mas não tem ele decor na cabeça, então você vai fazer referência aos slides que está mais com frases, imagens que colocou ali para explicar, e vai ter alguma parte ou outra que precisa de um texto para ler. Você vai ter que ler a informação para os seus colegas em sala. Então, nunca faça leituras muito longas. Se tiver 2, 3 parágrafos, intercale fazendo referência ao pessoal. Tá? Ao final, tá, gente? É comum quando a gente está apresentando para os colegas, né? Chegar no final ninguém querer perguntar nada, né? Mas sempre ao final pergunte, ó, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa tentar explicar melhor, algum exemplo que eu possa reforçar. Beleza? Porque, lembrando, né, além de vocês estarem aprendendo o conteúdo dessas apresentações de segurança do trabalho, de saúde do trabalhador, também é prepará-los para serem líderes de equipe, né? Um serviço como esse na empresa, via de regra, vocês vão ter que desempenhar esse papel de liderança e um papel educacional, que vocês vão ter que falar com as pessoas sobre isso. Beleza? Então ficou aqui um videozinho de 10 minutos, tá? Não chegou nem a 10 minutos, e você pode assistir aí agora, né, não durante a aula, né, que vocês vão ter aula nesse primeiro intervalo aí, mas no intervalo dá para vocês assistirem, aí eu chego, vou comentar isso de novo com vocês, beleza? Vou tentar fazer a reserva do laboratório, mas não prometo, tá? Se não tiver como, a gente vai para a sala de aula e usa o projetor lá mesmo. Um abraço.